Grande salve a todos e todas. Eu sou o Léo Cavalcante, direto de Jacareí, São Paulo, e esse é o nosso Café com Punk. Estamos começando mais um programa Café com Punk, galera. Essa é a edição de número 9, com a edição, mais uma vez, de Marcelo de La Sacra e com o apoio de todos vocês que acompanham a gente aqui. Valeu mesmo, galera. Valeu demais. E lembrando sempre, se você gosta de punk, hardcore e suas vertentes e ainda não é inscrito, não é inscrita, se inscreva também no nosso canal, curta nossos vídeos e compartilhe também, se possível. Belezinha? Quero deixar um salve aqui pro meu amigo Madruga, grande batera de beat aí de Taubaté, sangue bom demais. Mandar um salve também pro Clodoaldo do Hot, que esteve aqui no último programa, foi muito firmeza também. Mandar um beijão também pra minha irmã Ana Paula, que sempre me apoia nos meus projetos. Muito obrigado a todos, valeu mesmo. Dica de disco de hoje, galera. Temos aqui, ó, esse aqui, ó, Carniceria Tropical do Ratos de Porão. Disco clássico dos caras aqui, meu. Muito bem produzido, barulhentíssimo. Aliás, que muitos acham que é o melhor dos caras, né? E tá aí, Carniceria Tropical do Ratos. Eu também acho um disco muito foda dos mano aí. Falando de livro agora, hein? Temos aqui, ó, O Vento Sabe o Meu Nome, da grande escritora chilena Isabel Allende. Não é um livro musical, tá, galera? Mas é um romance muito bem escrito, que trata de um tema muito atual, que é a questão da imigração. Muito importante e vale muito a pena ler. Inclusive, ela é a escritora latina mais lida do mundo, hein? Isabel Allende. Muito foda. Então é isso, galera. Feita essa introdução que a gente sempre faz aqui, a gente vai à nossa convidada de hoje. Ela é vocalista na banda Anversa e tatuadora na Pigmenta Tattoo. Hoje o bate-papo é com ela, Tati Laucas. Valeu, Tati, obrigado. Salve. Tudo bem? Valeu, Tati aí. Conseguimos, enfim, trazer a Tati aí, tivemos alguns imprevistos aí, Poxa, mas alguns imprevistos. Teve imprevisto, o underground é assim, né? A gente vai se acertando, né? Então, tive imprevistos com data também aqui, Tati também teve, então, mas a gente vai se acertando. Que a agenda tá cheia também, né? Da Anversa tá lotada, que bom. É, tá indo, estamos indo. E maravilha, vamos conversar bastante aqui sobre som, sobre cena, enfim, sobre política, tudo que a gente gosta de falar, né, meu? E vamos começar falando justamente da Anversa. Começar falando da Anversa. É uma banda muito querida aqui no Vale, né? Que a gente conhece bem a história de vocês. Mas eu queria que você falasse, para quem ainda não conhece a banda, quando e como surgiu a banda e, assim, qual o estilo de som que vocês fazem, para quem ainda não conhece a banda. Demorou. Salve, salve, tudo bem? Obrigada pelo convite, pela paciência. Imagina. Né, eu muito doida aqui, marquei umas datas que eu não podia, enfim, estamos aqui hoje. Falei que nada nos impediria desse momento. Obrigado por ter vindo, cara. A gente agradece a oportunidade, né? Porque é um espaço para a gente poder falar além, né, dos shows, que é sempre tudo tumultuado. Bom, a Anversa surgiu em 2018. Eu nunca tive uma banda antes da Anversa. O Mendel, né, que é meu companheiro, sempre tocou. E ele sempre me fez convites para a gente fazer um projeto juntos, porque eu sempre gostei de música, sempre corri junto, né, no underground junto com ele, fiz algumas participações e eu não me sentia nesse local. Até que ele fez esse convite em 2018, eu falei, vamos embora, vamos fazer, vamos tocar. Eu estava num momento pessoal muito profundo, né, de autoconhecimento, e eu decidi aceitar esse desafio. E ele convidou mais 2 integrantes, que é o Lagarto, que foi o batera na época, e o Lucas Matias, que toca no Duma Figa, que é o guita, e nós fomos a primeira formação da Anversa, né? Então foi onde nasceu
Até assim, a história envolve Jacareí, né? A gente fala que foi em São José, porque os ensaios eram lá, os encontros eram lá, o Lagarto era de lá, mas assim, a gente morava aqui. Só que a gente não... a banda, a gente nunca ensaiou em Jacareí pra falar que a gente era daqui, né? Então acabou não sendo lá. E, enfim, então foi nessa época, foi muito importante esse período, né? No começo, a gente nunca quis rotular um verso, assim, com uma identidade única, né? A gente tem muitas influências. Mas a maior, né, de todas é o punk rock, o hardcore, e que hoje é bem... Acho que tá mais desenhado isso do que na época, né? Na época a gente deixou muito fluir, né? Vim de cada um. E aí até tem coisas, assim, que eu ouço. Não as letras, mas, assim, até a parte mais melódica, assim... Sim. Que eu gosto, que eu faço, mas eu prefiro mais agressividade nos dias atuais. A gente vai falar disso também daqui a pouco, a gente vai partir para isso. Mas é isso, assim, surgiu nessa situação. Mas aí você já cantava antes, já... Eu brincava de cantar, né? Cantava, assim, eu fiz participação no Revide, né? Quando tinha os shows eu ia, mas assim, eu sou muito tímida. Não, todo mundo, ai, Tati, não parece, mas eu tenho esse lado, assim, pra me expor. Mas todos nós temos, pô. Todos nós, né? Todo mundo tem a sua introversão, né? E eu tenho muito esse lado, e por eu ser comunicativa, nem eu mesma reconhecia, né, essa timidez. E foi em 2018 que eu falei, não, eu tenho sim essa questão e eu quero lidar com isso através dessa arte específica, porque você comentou, eu sou tatuadora, né, então a arte visual, a gente trabalha bastante essa questão da expressão, né, mas esse lance de você cantar, né, de você... Eu sempre gostei muito de escrever também. E aí, legal, pô. Você colocar isso numa música, você cantar... O que você escreveu ali é muito bom, né, cara? Muito ousado, né? E falando das suas influências musicais pessoais, assim, o que você ouvia, assim, antes do Anverso, o que você absorvia, assim? Ok, vamos falar sobre isso. Bom, eu sempre gostei de música brasileira, né? Porque eu podia entender o que estava sendo dito, né? Porque eu não falava... não falo até hoje inglês. Língua inglesa. Quando me interessava por músicas assim, que a sonoridade batia ali, eu pegava o meu dicionário e ficava traduzindo no papel. Muita gente fez isso. Muita gente, acredito que tenha feito, né? Tinha tempo para isso, né? E o reggae, né? O Bob Marley mesmo, quando eu comecei a ouvir, foi uma das coisas que bateu tão forte em mim que eu precisava entender o que estava sendo dito. E eu fiz muito isso com o Bob Marley. Mas eu ouvi muita música brasileira, eu sou de Guarulhos, né, de uma região ali periférica, Parque Secap, morei ali. Salve aí pra Guarulhos. Salve pra Guarulhos, pras raízes. Eu falei que eu morei até os 17 anos, quando a gente estava conversando, mas foi até os 13 anos. Ali na região do Parque Secap, depois que eu vim pro Vale. E lá a gente ouvia muito samba, né, e através dos meus primos mais velhos é que veio a parte do rock. Foi onde eu comecei a ouvir Legião Urbana, que eu falei, pô, que legal, gosto disso. Comecei a ouvir outras coisas, né, além do samba. Aí tem a Pitty, né, que fez parte ali, né, de uma representatividade feminina. Importantíssima. Né, também. Teve as músicas, as bandas aqui da nossa região, né, que foi o Street Bulldogs. A gente tava comentando aí nos bastidores, né, do Reatores. Também, o Mary Help, eu vi alguns shows, né? Tive a oportunidade de ver também. E é isso, foi bem antes de Anverso, né? Porque Anverso tem 7 anos, né? Então, fui construindo tudo isso aí. O pior que são 7 anos, mas com tanta coisa que vocês produziram que parece que tem bem mais, assim, né? De tanta coisa que vocês fizeram já também, né? Aí a gente bem intenso, assim, na verdade. Muito assim, bom, né? muito legal isso. A conversa tem uma intensidade. Até você deu um salve pro Madruga. Valeu, Madruga, a indicação do Peixe aí, tá até hoje. Madruga é o cara. Porque a gente chegou, a gente não conhecia o Peixe e a gente tava procurando batera, né? Quando o Carcaça saiu,
Porque teve o Lagarto, teve o Carcaça. E aí a gente foi falar com o Madruga, ele falou, eu tô parado, mas tem o Peixe. E aí com essa formação tem 4 anos, né, com o Peixe. O Marcelo tá há 5 e o Peixe há 4. Maravilha, maravilha. E vocês têm a fama de uma banda muito agregadora, assim, né, de galera, assim, né? Inclusive com várias participações de músicos em clipes, em músicas, né? Amigos músicos. Como é para vocês receber esse feedback dessa galera assim que é top fazer o trampo com vocês ali, que confia no trampo de vocês? Tem uma galera, né? Várias Sim. participações, né? Então, a gente tem essa questão, né, do coletivo sendo aplicado na prática, né? Legal pra caramba, E assim, essas pessoas terem aceito o convite, né? Porque foi nessa formação a gente estava meio que recomeçando. Foi pós-pandemia, Sim. né? Então, também dentro dessa estrutura e essas pessoas terem aceito o convite pra gente foi uma honra, porque é um endosso dessas pessoas que começaram antes. Sim. Né, falando, não, vamos correr junto, vamos lá, vamos apoiar a Anversa. Legal, né? Pra caramba. Então, pra gente é muito isso, né? Veio disso. Vamos ver se essas pessoas aceitam, não. Aí, nossa. Fazer, Deu agregar, deu bom. Correr junto. Deu muito bom, né? Foi o Bonzo, né? Que aceita o convite na índole, o Diegão, Bonzo do Apto Vulgar, Diegão do QIA Menos, né? No começo e agora... o último single com a Meire de Origem. Nossa, né? Rapper maravilhosa. Também essa questão do rap, né? Que eu não posso dizer que assim, isso passou pela minha vida, né? Quando eu vivi em Guarulhos, né? Não cheguei a vivenciar isso, mas, assim, é aquela coisa que a gente estava falando sobre nostalgia, sobre realidade, questões sociais que também fazem parte né, do que a gente acredita, do que a gente luta, né? Com certeza. Fica intrínseco, né, gente? Sim. E assim, uma curiosidade, na hora que vocês, por exemplo, vocês já estão compondo a música, vocês já pensam, essa música vai ficar legal na voz de tal pessoa, ou é meio espontâneo isso, assim? Nesse momento, a gente está no momento de produção de um álbum, né? A gente quer concretizar isso esse ano. E está acontecendo exatamente dessa forma. A gente está compondo e, às vezes, na hora que tá surgindo a música, a gente fala, puta, essa música fica muito louca, como falar? Na voz dar spoiler. Na voz, legal, isso. Com o instrumento tal. A pessoa tá vindo na hora que tá vindo a sonoridade. Legal. Tá acontecendo. Feeling, cara. Legal pra caramba. E vai ter isso, vai ter participações aí no próximo álbum. Spoiler aí, Maravilha. E a gente tá falando da formação, né? Que vocês estão com essa formação já há alguns anos. Você, Mendel, Marcelo e Peixe, né? Queria que você indicasse as principais mudanças, tanto na parte musical quanto lírica, depois que os caras entraram, assim. Você acha que tem uma mudança muito grande, assim? Eu acho que ficou... Assim, eu sou muito grata às pessoas que passaram pela Anversa, né? Ainda mais porque tiveram muita paciência comigo no começo, com essa questão da minha introspecção, né? Tipo, enfim. Então, eu reconheço que todo mundo me ajudou muito, todo mundo, né? E sempre foram homens, mas sempre me ajudaram. Mas eu acho que ficou mais coeso, assim. Eu acho que a gente compartilha, né, de vários pensamentos em comum. Então, isso fica muito mais fácil na hora que a gente tá produzindo. Claro que todo mundo tem a sua individualidade, as suas questões, mas a gente tem propósitos em comum também, com o que a gente quer pra banda, né? Com o que a gente já traz de bagagem, de história, de jornada também. Casou muito, né? E, assim, de sonoridade, né? Eu acho que o hardcore, assim, é unânime, né? Então, isso é uma coisa que deu uma selada, né? O punk rock, né? E até a sonoridade brasileira também. Mas aí, por exemplo, temos o Mendel e o Marcelo, que eles trazem... O Mendel, ele tem uma biblioteca, assim, musical na cabeça dele. Ele começa a falar de música, assim, ele não tem limites, assim, para falar. Ele lembra muito, né, das referências. E ele traz essa parte gringa, né, vamos dizer assim. Ele consome muito, ele gosta muito de bandas suecas, assim. Muito bom. Sempre que bate nele um som, aí ele vai olhar e fala...
puta, é banda sueca. Tipo, bate muito forte nele. Sabe, né? Aí ele vai ver, né, a vertente, a parte, né, do que eles propagam, enfim. Mas, assim, quando bate a sonoridade... Então, assim, com o Mendel sempre teve essa parte mais metal, hard rock, né, o hardcore muito forte ali também. Né, o Marcelo também tem essa parte do hardcore. O Peixe é aquela quebradeira toda, né, aquela velocidade que traz, né? E eu vou colocando ali os meus pensamentos ali nas letras, né? Vou dando... Agora eu tô dando mais pitaco na parte da sonoridade brasileira, principalmente na parte da bateria, assim, porque eu trago isso um pouco das minhas origens e eu tô querendo fazer mais questão, assim, que isso esteja presente. E os meninos super abraçam, super gostam, assim. Então... Tem bastante variações, umas quebradas, assim, mais lentas, mais cantadinhas, assim, né? Temos. Legal. É bem característico, bem próprio de vocês mesmo. Legal pra caramba. E a parte lírica também, vocês acham que mudou bastante, assim, tipo, ficou mais política ou... Então, eu acho que agora tá ficando mais. Mas, assim, todos os integrantes, nessa parte política, a gente sempre compactuou do mesmo pensamento, né? A partir da pandemia, também a gente não tinha produzido tantas músicas assim, né? A gente sentia essa necessidade de colocar algo mais político, mas eu acho que a passos para trás marcou isso de uma forma mais literal. Sim, isso aí é verdade mesmo. Né? Essa acabou colocando. Mas a gente vai tá tocando um som que a gente compôs na época da primeira formação. A gente toca até hoje, que se chama Não Passarão, que a gente compôs em ensaio, tudo que ela é bem literal também, né? Então, só que vai parecer que isso está mais forte agora, né? Porque agora a gente está trazendo mais composições, né? Mas a gente transita também nessa parte do existencialismo, do cotidiano e da política. É bem abrangente, né? É legal isso também, para não ficar também só uma coisa, né? Abrange bastante. Porque nós somos complexos, né? Como seres humanos, né? E acaba que tudo acaba sendo político também. Legal. E agora, falando de público agora, né? Falando de público agora, acho que é um consenso que após a pandemia o público se renovou bastante, né? A galera que tem banda sabe aí que... Aí eu queria saber, vocês que tocam bastante fora, assim, até fora do estado, vocês acham que isso é um fenômeno só do Vale ou é geral, assim, a galerinha tá vindo mais nova após a pandemia, eu tô falando? Eu acho que o Vale é muito forte. Eu acho que o Vale... Tanto é que quando a gente tá fora, que a gente fala que é do Vale, a galera fala, puta, o Vale é foda, né? Então, e acho que fora a galera tá consumindo, sim, né? Mas aqui eu não sei, eu acho que tem um magnetismo próprio, assim, a galera da nossa região. É uma galerinha mesmo, nova, vindo mesmo, cara. Eu acho que aqui a moçada mesmo, né, tá... E eu acho que isso é um resultado, a gente tá falando de pós-pandemia, mas isso é um resultado também do que foi construído das bandas que vieram antes, né, aqui no Vale. Né? A galera resolveu colocar pra fora aquilo que tinha sido absorvido também, né? Houve essa necessidade, né? Mas a gente vai tocar em outros lugares, eu vejo mais, assim, eu não vejo tanto uma galera tão nova, né? Sim. Eu acho que é diverso, é variado, mas aqui eu vejo mais. Pois é. Acho que eu posso dizer que eu vejo mais. Mas aqui é verdade mesmo, é verdade. Você vê molecada que você, nossa, nem imaginava ver antes da pandemia. Galera de 17, 18 anos, ou até menos, né? E é muito bom isso, eu acho do caralho, porque dá uma energia até pra nós, assim, pra nós que tocam em banda, né? Eu toco no Cruento também. Então você sente essa energia vindo assim de outras pessoas e é muito bom, muito foda. Legal pra caramba. Acho massa. Agora vamos mudar um pouco de assunto agora, que a Tati também é tatuadora, né? Pra quem não sabe aí. Vamos falar um pouco sobre a Pigmenta Tattoo, né? Que você atua. E falar um pouco sobre a sua caminhada como tatuadora. Como que você iniciou, o que te despertou a ser uma... Como isso foi? Conta um pouco
da sua história como tatuadora? Ó, a tatuagem, né, ela surgiu na minha vida por conta mesmo do rolê underground mesmo, né? A gente corria para São Paulo para assistir bandas, né? E aí, era uma chuva de gente extremamente tatuada, coisa que a gente não via muito, assim, em excesso aqui no Vale, que eu já estava morando para cá, e super, né, estimulava a me tatuar, né? E aí, através disso, também tem a ver o Mendel nessa história, porque a gente já estava junto, já estava casado, e ele começou a tatu primeiro. E também foi uma coisa que eu nunca imaginei fazer na minha vida. Eu comecei com piercing. E tatuagem era... A mulher, ela sempre é subestimada, né? Tipo assim, sim, você não é capaz disso, eu tenho uma... Sempre, assim como todas, eu não me sentia capaz de produzir algo, principalmente artístico. Então, a tatu eu consumia, as músicas eu consumia, mas eu não me via não atuava atuando, né? E com a tatu foi a mesma coisa. Só que quando começou essa história na nossa vida, que a gente largou o trabalho convencional para viver da tatuagem, que a gente abriu um estúdio, eu administrava, colocava piercing, o Mendel tatuava. Nisso começou a nossa busca por conhecimento na área e estudar desenho. Então foi isso que me motivou. Porque na hora que eu peguei o lápis, que eu comecei a desenhar, falei, gente, que coisa maravilhosa. Aí eu fui incentivada, a galera colava no estúdio, tá, você não vai tatuar, você não vai tatuar. Comecei a fazer os primeiros rabiscos e dali eu não parei mais, né? E aí eu comecei a me jogar, eu fui participar de convenção. No primeiro ano de tatuagem, não que eu ache isso muito bacana no meio artístico, mas para mim, como indivíduo, como pessoa, eu participei de convenções que tinham competições, né? Mas, assim, na real é você com você mesmo, é você se desafiar a entregar um trabalho para pessoas que têm mais experiência. E a avaliação é muito polêmico isso, mas para mim foi importante, né? Porque foi a primeira convenção que teve no Vale do Paraíba e eu fui a única mulher nesse evento que recebeu uma premiação. Eu nem lembro se tinha outras tatuadoras, eu acho que não, né? E foi muito, para mim, foi muito foda, entendeu? Acho que é muito simbólico. Me trouxe uma questão de, preciso continuar, né? E ao mesmo tempo, nesse mesmo momento, eu falei, pé no chão, porque foi só um momento, foi uma situação. Mas né? Sentiu que ali dava, quero isso. Né? E foi muito foda isso. E aí eu participei de outras, né? Aí depois eu parei de participar dessa questão mais de competir. Mas, assim, participei de outros eventos, né? Mas eu cheguei a ganhar outras premiações, né? Com desenho eu ganhei 2 para mim. Enfim, então foi isso. E aí hoje, né? Trazendo para o meu momento de hoje, que eu sou tatuadora, é minha profissão. Isso é a minha porta de conexão com as mulheres, né? Porque... Coisa linda, cara. A Anversa veio como, né? Um dos propósitos, com certeza, é esse. Mas a tatuagem é o que me proporciona diariamente essa conexão, né? O meu trabalho é 99% voltado para as mulheres. Eu também sou terapeuta e não tem como eu não misturar isso em tudo, né? Mistura, engloba tudo, né? Todo tatuador fala que a marca ali vira um divã. E, de fato, porque as pessoas se sentem confiantes, né, em dar a pele para você fazer um trabalho. Coisa definitiva ali, né? Tipo... É uma relação de confiança. Né? E ali acabam acontecendo relatos, né, e confidências, né? E muito disso de mulheres, porque o meu trabalho é voltado para isso. Legal pra caramba. E ali acontecem muitas coisas, muitas conexões, acontecem grupos que vão se formando a partir dali. Olha, fulana tem a ver com essa fulana, que tem a ver com isso. A partilha do trabalho de uma da outra, né? Tudo isso fica muito ali no... não fica externalizado, né? Mas por isso que oportunidades como essa são boas para poder falar sobre isso. Né? Que às vezes, né, que nem... Até vou falar uma coisa meio que envolve a Anversa, né? Eu sou uma vocalista que toco com 3
homens. Sim. Né? Mas, assim, existem muitas camadas por trás disso, né? E até o fato de eu conseguir estar ali num local, né, de fala, de oportunidade, a experiência de eu estar ali. Sim, é front-woman ali, né? Todo no palco, né? Exatamente. E esse trabalho com as minas, que tá mais nessa parte, mais, né, no meu dia a dia ali, com a tatu, com as terapias, com as outras coisas que eu faço, pra mim tá tudo muito ligado, né? Interligado. É o mais importante pra mim do que um rabisco, do que um desenho, são essas conexões. Hoje, assim, tem bastante consciência da importância disso, tanto pra elas quanto pra mim. Né? Muito mais. Eu falo que a tatu, ela é o final, né? Ela é nossa, consagrou ali, pronto, tá feito. Né? As questões que levam uma mulher a buscar uma tatuagem, fazer naquele momento, né? São maiores Né? do que o significado do desenho em si, né? Então, isso é isso. E a Pigmenta está situada em São José. Sim, o estúdio, né, a base é em São José dos Campos, como sempre foi, desde 2007. A gente mudou, né, de ponto, enfim, mas hoje a gente tá ali no Maringá, perto da pracinha, mas é um estúdio privado. A gente mora em Taubaté, então a gente atende com hora marcada. E em Taubaté eu atendo numa clínica de estética, que é da Thalita. São mulheres também, a Thalita e a Mona, e também tatuo no estúdio do Gustavo. O Gustavo que tem lá, que é um super parceiro, querido, amigo de infância do Mendel, né? Então, só que lá a gente, né, é tudo com hora marcada. Lá é deles, a gente atende lá, e São José é nosso. E quem quiser entrar em contato, redes sociais, via Instagram, Facebook? Isso, no Instagram tem o contato pelo WhatsApp, né, que é mais fácil, que eu respondo melhor. O Instagram é tati.laucas, com K e Z, e o Pigmenta Tatu, que é tudo junto, e tem o meu contato e o do Mendel. Maravilha, eu sou totalmente leigo em tatu, assim. Você tem algum estilo próprio seu, assim, ou são vários estilos? Old school, várias... Eu, assim, tatuador no Brasil, ainda mais quando eu comecei, você se descobre também, né? Eu não tive a oportunidade de ter uma descoberta artística e depois tatuar só o estilo que eu gostaria, né? Como eu sobrevivo disso, eu tatuei de tudo no começo. Mas hoje eu gosto de fazer tatuagens ornamentais. Eu gosto muito de trabalhar com preto. Então eu gosto da tinta preta mesmo, tatuagem preta, sombreada. Trabalho com um pouco de realismo, assim, eu gosto de tatuar flores realistas. Nessa parte eu gosto de abrir um pouco pro colorido, mas eu trabalho bastante com sombreado mesmo, preto, ornamental. Tribal, eu meio que... Eu gosto de focar mais nos grafismos, né, indígenas, quando também tem um propósito, uma fonte, né, não fazer por fazer. E os tribais mais clássicos, assim, porque teve uma época que o pessoal gostava muito de fazer Maori, né? Mas a tatuagem Maori, ela tem uma origem meio... É sagrada, né? E os desenhos, eles têm um fundamento específico. Eu acho que você tem que estudar para você fazer isso. Legal. Importante ser dito isso aí. Muito Então, importante. eu prefiro não fazer, assim, né? Mas, assim, eu gosto mais de tinta preta, trabalhos pretos, ornamentais. Maravilha, coisa linda, cara. Bom demais, Tati, grande tatuadora aqui do Vale, super conhecida de todo mundo aqui, Vale do Paraíba, estado de São Paulo, né? Quem se interessar aí, só dá um salve nela, entra em contato aí nas redes. E voltando, ó, falando agora um pouco da parte política, né? Que a gente sempre fala. Há diversos projetos de lei atuais que estão visando censurar a música e a cultura. Diversos, em várias regiões do país. Aí, se liguem, hein, galera. Qual que é a sua visão sobre isso, assim, e qual que você acha que seria a estratégia dos artistas independentes se defenderem e combaterem isso? Essa forma de censura, de ceifar a criatividade dos artistas, principalmente independente. Ai, é o mesmo assunto de sempre, né? A gente sempre tem que ficar voltando, né, nessas questões aí de atuação.
Bom, eu acredito que a gente tem que continuar ocupando os espaços, a gente precisa buscar informação. Tem muitos coletivos que eles estão bastante preocupados em nos passar uma formação meio que básica para a gente obter conhecimento para poder lutar por isso, né? Lutar por essas causas, né? Uma das coisas que está acontecendo aqui no Vale, né, é essa associação que está sendo formada, não sei se você está sabendo, né, e uma das coisas que eles estão visando é exatamente isso, é a gente se unir para a gente obter conhecimento mesmo, para a gente poder ter essa força, né, de lutar... Se defender e combater, né? Pelas políticas públicas, né, mas... Eu acho que a gente tem que continuar fazendo o que a gente já faz, né? Ocupando os espaços, falando sobre o que a gente pensa. Não sei se eu seria a melhor pessoa para falar dessa parte, né, de política da Anversa, como a gente atua, porque eu converso bastante com o Marcelo e com o Peixe sobre isso, né? Porque o Peixe, ele é professor de história, o Marcelo tem a formação de jornalista, então sempre que acontece alguma coisa assim, a gente realmente conversa, né, dentro da banda. Mas para mim, sempre a luta é a gente não parar de falar, não parar de discutir. O que me preocupa bastante quando a gente fala sobre política é que a gente sempre acaba chegando nesse mesmo ponto, né, que são os políticos. Mas eu vejo que muita coisa acontece dentro... que isso é uma coisa que eu posso falar, que são dentro das doutrinas religiosas, né? Isso é que me preocupa, porque é muito fomentado, né, em cada esquina, né, essas questões, né, contra a cultura, sim, contra a nossa forma de liberdade. Então, é isso que eu acho que também deve ser combatido dentro desses outros grupos, né? Eu já tive... em algumas rodas de conversa em que a galera não quer falar sobre religião porque pode ser visto como intolerância religiosa. Mas a gente não precisa falar da religião, a gente tem que falar desses doutrinadores, porque ali colocam a política dentro e vai disseminando dentro da cabeça do povo. Concordo pra caramba. Né? E é esse que eu acho que deveria ser a nossa maior preocupação, porque a gente fica ali gritando... né? E as pessoas nossos familiares que acabam indo nesses locais e que não estão dentro do underground ali, acabam sendo bombardeados por essas informações e eles essa grande massa, acabam elegendo essas pessoas que vão contra a cultura, que vão contra o povo, né? Ali, que é uma área que eu estudo bastante, eu vejo um grande perigo ali, né? Como sempre foi. Né? Entendi. E tento... E eu acho que uma das formas também que a gente pode combater fora, nos coletivos, né, que a gente fala, é fora dali, né, como indivíduo, né, ali numa conversa, né, tentar entrar na mente ali. Eu recebo clientes no estúdio que nem sempre compartilham da mesma ideologia. Sim. Né? E antes... claro que hoje eu tô muito... não é perdendo, né? Mas as pessoas evitam. Mas quando a pessoa traz essa temática pro meu espaço e elas querem falar sobre isso, eu falo. Só que aí eu coloco a visão sem querer impor, sim, mas promovendo essa reflexão dentro desses pequenos lugares, né? Porque eu acho que tá muito polarizado. Quando a gente tenta fazer de uma forma, às vezes... muito grande, claro que a gente precisa se unir. Às vezes não dá tão certo quanto você ter uma boa conversa. A gente fala, mas eu não quero falar de política. Fala, mas por quê? Nós somos o povo, a gente tem que falar sobre isso, eu e você. Tudo é política, né? É o que a gente sempre fala, tudo é uma questão política, não tem como, né? Recentemente eu me lembro de uma conversa que eu tive com uma pessoa... mas a gente precisa falar sobre isso. Mesmo que a gente não compactue de algumas coisas, a gente tem que falar, né? Então, eu acho que esse indivíduo, né, dentro do coletivo, mas assim, quando você não está ali dentro dos movimentos culturais, você está no seu dia a dia,
ele tem que funcionar nessa atuação, assim, dentro dos nossos meios ali. A gente tem que continuar falando, né? Acho que é isso, é o que eu tento trazer para uma realidade mais palpável, mais próxima de mim do que eu posso fazer, né? Então, é mais nesse sentido que eu acredito hoje, né? Não sei se... Não tô dizendo que é o certo, tô dizendo que eu acredito. Maravilha. Então, você acha que essa formação de coletivos, de grupos de estudo, grupos de fala, sempre ajuda a combater isso também, né? Isso é uma forma de você criar a massa para poder combater esse tipo de reacionarismo, porque é um reacionarismo, né? São passos para trás, como diz a música de vocês, né? Sim. Maravilha, cara. Muito bom. Eu acredito exatamente nisso, né? De a gente fomentar esses assuntos. O que eu, hoje, assim, eu vejo são dentro de grupos, né, de mulheres, né, que não são da parte da música, né? Esses grupos, esses núcleos terapêuticos, assim. Eu participo de 2 grupos, a qual existe uma pessoa que conduz isso, uma pessoa que traz muitos fundamentos. E tem um outro grupo em que eu costumo colocar bastante assim... essa palavra roda, ela não tá ali à toa. É pra gente não se colocar à frente de nada. É simplesmente pra gente conseguir... Coisa horizontal. Exatamente. Legal pra caramba. Né? E entre as mulheres desses convívios, né? Elas me trazem muito esse aprendizado, né? Desse coletivo na prática, desse apoio ali, que eu falo ele é invisível de fato, porque ele tá ali muito no dia a dia, né? E que a gente consegue ir construindo. Eu falo assim que essa evolução, essa busca que a gente... Esse apoio que a gente busca, ele também eu vejo muito em espiral, né? Você contagiando, você começa ali num núcleo ali pequeno, né? E aquele núcleo ele vai contagiando as pessoas que fazem parte. Aquelas pessoas que fazem parte vão contagiando outros núcleos. Legal. Né? E aquilo vai crescendo, né? E a mulher, ela tem muito esse poder, né? E até queria, se eu puder falar uma coisa que eu vejo acontecer, que no underground, assim, aí voltando para esse núcleo, né? Eu vejo, quando a gente toca fora, né? O último que nós tocamos, tinha uma banda que tinha uma mina e uma pessoa trans, e logo que a gente chegou, que a gente se viu, a gente já ficou feliz, a gente, tipo... E é isso que acontece quando a gente se junta, né? E eu sinto essa necessidade aqui na nossa região, né? Porque eu vejo uma divisão ainda por estilos. E eu não acho que isso seja positivo, principalmente para as mulheres e para essa representatividade que é uma minoria, né? A gente não pode se dividir, né? A gente tem uma complexidade, né? Nós temos várias faces femininas, mas que compactuam de mesmas dores, né? Claro que uma mulher preta tem uma luta diferente da minha. Eu tenho consciência disso. Mas nós, como mulheres, a gente precisa estar juntas, né? Então, isso eu ainda dou uma patinada, assim, né, nessa questão. Assim, eu gostaria que fôssemos mais mulheres dentro da música, né? Não só eu, né? Muitas mulheres queriam isso. Para a gente poder falar sobre isso, para a gente poder falar dessas necessidades, né? Eu acho que a gente tem bastante coisa para falar sobre isso. Não, mas você está fazendo muito bem a sua parte, você é frontwoman. Você é frontwoman de uma banda que toca pra caramba, faz vários shows, né? Tem vários materiais gravados e tá fazendo muito bem a parte dela, sim. A gente é testemunha aqui disso. E você acha que ainda, apesar de todo esse esforço, ainda as meninas ainda tem algum tipo de receio, assim, de repente montar uma banda de rock que seja, ainda sente assim, no meio underground, assim, sempre tem, né? Não medo, pode até usar a palavra medo também, um receio, assim, de, puta, né, como que vai ser, assim, por justamente questão do gênero, assim? Com certeza, né? Com certeza, porque
Acho que a primeira coisa é a gente quer se sentir segura. Com certeza. Né? A gente Por isso que eu quer tô ser perguntando. segura. Né? E assim, a gente, quando chega num lugar, a gente olha para ver se a gente tá segura naquele lugar. Né? Para quem que eu vou falar? Com quem que eu vou conversar? Com certeza. Né? E eu acredito, sim, que muitas deixam de fazer, de montar, né, de se apropriar daquele espaço por medo mesmo, né, de sofrer vários tipos de coisas, né, de assédio, né, de discriminação, enfim, um monte de coisa que já acontece com as mulheres. Com certeza, por isso que a representatividade é importante, porque quando você vê uma mulher ali, já gera aquela identificação e você fala, pô, ela pode, eu também posso. Já sente aquela liberdade. Eu comecei por isso, né? Claro que bandas com ideais que eu compartilhava também me inspiraram, mesmo sendo homens, né? Porque aí já é uma coisa de questão social e tal. Mas claro que você vê uma mulher ali falando sobre isso, sobre questões femininas, aquilo te inspira muito mais. Por isso que é importante, né, ter mulheres. E uma coisa que a gente percebe também, que eu não estou reclamando, mas é que a gente percebe que, às vezes, esses espaços, eles são ocupados porque, assim, precisa ter uma mina ali, né? Precisa ter uma mina. Entendi. Né? E, tá, aí tem uma mina, mas e aí? Mas aí é uma mina. Eu já toquei em evento que tocou, sei lá, mais de 10 bandas no dia e que, literalmente, só tinha uma mina, que era eu. Então, tem uma representatividade para quem? É verdade, é verdade. Pior que é uma contradição muito grande, porque, por exemplo, no nosso estilo que a gente gosta, eu gosto de crust, punk, grind, a grande maioria das bandas que eu tô ouvindo bastante hoje, não só de hoje, há vários homens, são bandas formadas por mulheres, cara. Que legal. Mulheres ou no baixo, a grande maioria vocalista, né? Mulheres no baixo, batera, guitarra, Rastilho, Ai, muito Manger Cadáver, No Rest, Warcrust. Vão anotando, hein, galera? Só banda formada por mulheres. Terror Revolucionário, Detestation teve aqui recentemente no Brasa. Eu vi Verminoise, mas não é Verminoise, veio aqui a Cris, Grind. Então. Então é uma contradição, tipo, se alguém acha ainda que é uma coisa para mulheres fazerem, né, tem que acordar aí, galera. Então é isso, galera. O papo foi muito bom aqui. Tati colou aqui, satisfação, muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Veio Tati, veio Mendel aqui, Mateusão também tá aí, grande guitarrista, moleque é fera aí do Sangria Social, né? Maravilha. Vou dar um presentinho pra Tati aqui, que é um brinde do programa. Opa! Estamos caminhando pro fim aqui. Aí, Tati. Opa! Tem um capzinho aí do programa. Oh, que massa! Que legal! Valeu! Abre aí, tem CDzinho do Grito Seco. É um projeto solo meu aí. Que massa! Tem adesivo do Cruento. Obrigada. Eu amo boné. Bonezinho, você curte um bonezinho. Opa, que legal aí, ó. Pô, muito obrigada. Muito legal. Papo legal pra caramba aqui, muito enriquecedor. É sempre bom ouvir pessoas assim, cara. Sempre bom mesmo. Obrigado a você que acompanhou até agora aí, Muito obrigado mesmo a você que é inscrita. Lembrando novamente, se não for, se inscreva também no nosso canal, né? Se você gosta de punk, de hardcore, enfim. E a gente vai terminando o programa agora, mas a gente tem sempre uma sessãozinha no fim, que é a sessão sem resenha. Que a gente dá 5 tópicos e a pessoa responde com poucas palavras, assim, ou da forma que ela quiser. Já tô até suando. As pessoas, algumas se enrolam aqui, outras nem tanto. Mas vamos lá, Tati. Sob uma pressãozinha, vamos lá. Vamos lá. Primeira questão, Tati. Um disco de cabeceira seu. Um só. Como você faz isso comigo? Eu sempre me enrolo nessa parte. Disco de cabeceira. É aquele ali, tipo...
Eu sei que são vários, né? Todo mundo tem. Tem um som muito aleatório, mas eu sempre ouço com muito carinho, que é o Californication, da Red Hot Chili Peppers. É um álbum que eu consumo ele sempre. Um salve pra minha irmã também, é fanzaça desse CD. Minha irmã gosta muito do Red Hot. Tati, estrada ou estúdio? Ai, caramba. Putz, os dois, não pode, né? Tem que ser um. Um só. Cara, estrada, porque a estrada, ela gera conexões, assim. O estúdio, ele é necessário para você compilar toda essa trajetória, mas acho que a estrada é que gera o true mesmo, né? A verdade. Também tô de acordo também. Tô totalmente de acordo com a Tati nesse quesito aqui. Tati, indica algum artista ou banda nova? Putz, nova? Cara, não é novo, mas eu acho que tá numa fase foda, que é o Punho de Maim, né? Que eles entraram pra DEC agora e é uma banda assim, cara, a gente teve a oportunidade de estar junto, acho que em 3 momentos e foram, assim, incríveis. Eu desejo tudo de bom pra eles, assim, são pessoas queridas, é uma banda foda. É lindeza, essa banda é lindeza sim, cara. Também tô de acordo. Tati, uma paixão fora a música e a tatu. Ai, eu gosto muito da conexão com a natureza. Eu acho que é a minha maior paixão, assim, é coexistir e saber que existe algo maior e melhor e mais bonito do que esse mundo que a gente vive, porque senão eu ia estar meio maluca mais. Boa, maravilha, coisa linda, cara. Tati, última questão agora. O que é essencial no hardcore? Eu acho que é coerência. Eu acho que a coerência é essencial, assim, você viver aquilo que você fala, né? Eu acho que tem muita força o hardcore por isso, né? Por essa... Tem que ser íntegro, tem que ser genuíno, tem que ser autêntico, mas tem que ser coerente, né? Então, é uma grande luta interna, minha, pessoal, eu ser coerente, né, no meu dia a dia, com aquilo que eu verbalizo nas músicas, né? Então, existem muitos desafios por isso, porque existem situações pessoais, né? Que dependendo da atitude que eu quero tomar ali, eu vejo que é medíocre diante do propósito que tem por trás, né? De você estar ali. Então, e aí isso faz a gente ser mais forte, ser coerente, continuar na linha reta ali, seguir o caminho. Eu acho que isso é o mais importante, sim. Coisa linda, você sintetizou bem aí, mesmo. Sintetizou bem. Maravilha, cara. Muito bom. Agora eu queria que você deixasse as redes sociais da Anversa, se tem agenda, trampo novo, para você adiantar para a galera aí, se puder. Tá bom, vou falar aqui. Bom, parabéns aí também pelo Cruento. Opa, valeu. Pelo seu projeto aqui, por esse espaço. Tamo junto. Valeu também ao Marcelo aí, que tá no Marcelo é monstro. bastidores. Bom, Anversa é @AnversaBanda. Tá lá, tem o link com as redes aí que tá disparado aí. Tem nosso EP, tem clipe, tá fixado lá o último clipe, que é da música Existir, tá fixado lá. Aí o meu Instagram da banda é tati.avs. O meu Instagram de tatu é tati.laucas, né? Também lá na banda tem o Instagram de todos os integrantes, que a gente gosta aí de interagir com a galera. Daí do Pigmenta, a gente já falou aqui que é do Pigmenta Tatu. Somos acessíveis, pode chamar a gente. Normalmente no Instagram quem responde é o Mendel, que ele tá mais ali online no Instagram da banda, mas todos nós falamos aí pela banda, conversamos e é isso. Aí quem se interessar por merch... Preciso falar do nosso merch, né? Que é um projeto aí que surgiu da galera do Abolia, né? E é uma forma aí também da gente conseguir monetizar, né? De uma maneira justa. Também é um coletivo, né? A gente coloca ali o nosso merch dentro desse site e vocês podem entrar lá, né, ver o que tem, não só da Anversa, tem outras bandas que estão lá.
Vocês estão lá? Estamos. O Cruento tá no nosso mestre. Estamos juntos. É verdade. Sim. Galera do Abolia, sangue bom demais os caras. Né? E foi uma ideia muito legal, né? Porque você também não... Para quem tem banda, né? Não precisa estar aí com um estoque, né? E a gente corre em bastante cidades, né? Às vezes a gente precisa levar uma coisa ou outra, mas para poder também fazer um trabalho ali. Mas assim, tem lá também no link lá da Anversa, tem o nosso merch. Aí tem lá os nossos produtos, tem do Cruento, tem de outras bandas, né? Então, é uma forma de apoiar aí o corre independente também, né? Tá, joia. Que maravilha, cara. Coisa linda. Papo muito bom hoje aqui, galera. Obrigado aí, você que ficou até agora aí. Maior satisfação ter a Tati aqui em casa, meu. Se deslocaram, vocês... Taubaté, né? A gente Taubaté. Taubaté para Jacareí aqui, é tudo no vale, né? Mas é uma distância considerável, né? Então a gente valoriza muito isso. Isso é o corre, cara. Isso é o underground, né? E muito obrigado. Muito obrigado a você que ficou até agora. Valeu. Tamo junto. Saúde para todos vocês. Valeu. É nóis.